Hoje vou explicar um filme de fantasia e terror chamado The Mortuary Collection. Um jornaleiro anda de bicicleta e entra em uma cidade misteriosa chamada Heaven's End. Ao final de seu percurso, ele percebe que ninguém está recolhendo os papéis do lado de fora de uma casa assustadora, então decide tocar a campainha. Ele espia pela caixa de correios e tira uma foto, mas fica assustado ao ver um velho olhando para ele no momento do flash. O menino se esforça para recuperar sua câmera, pois a alça está presa na abertura para as cartas. O agente funerário da cidade, Montgomery Dark, abre a porta e o cumprimenta. Quando o menino foge, Montgomery o chama de volta para pegar sua câmera, mas o menino está apavorado demais para recuperá-la. Mais tarde naquele dia, Montgomery faz um elogio fúnebre durante o funeral de um menino. Após o funeral, ele percebe uma jovem tentando abrir o caixão do menino, então ele a impede, acreditando que ela pode não gostar do que verá. A mulher se apresenta como Sam e diz a Montgomery que ela está lá para se candidatar a um cargo no necrotério. Quando Sam percebe sua extensa coleção de livros, Montgomery explica que eles contêm as histórias de seus clientes. Sam pede que ele conte uma história, então Montgomery narra uma história ambientada na década de 1950. Durante uma festa, Emma vai ao banheiro pegar um dinheiro das carteiras que roubou de homens desavisados. Depois de jogar fora as carteiras, ela inspeciona um relógio de bolso e esconde no sutiã. Enquanto Emma se prepara para sair, ela ouve um baque vindo do armário de remédios. Curiosa, ela tenta abri-lo com uma lixa de unha. Ela finalmente destranca o armário, mas não sem cortar a mão. Enquanto ela cuida de seu ferimento, um tentáculo fecha a porta do armário. Quando ela abre o armário novamente, ela fica horrorizada ao encontrar um monstro com tentáculos dentro, então ela fecha rapidamente. Emma grita por socorro enquanto tenta segurar a porta, mas ninguém a ouve. Quando o monstro para de se mover, ela tenta sair da sala silenciosamente, mas o relógio de bolso cai de seu vestido. Emma corre quando o armário se abre, mas os tentáculos a agarram. Os ossos de Emma se quebram quando o monstro a puxa para dentro. Sam comenta que a história não é ruim, mas ela observa que teria sido melhor se tivesse havido uma reviravolta. Montgomery garante a ela que tem mais histórias e pede a Sam que assine um documento para formalizar seu emprego no necrotério. Montgomery leva Sam para o saguão, onde ela vê várias fotos de outros agentes funerários que serviam na casa. Quando eles chegam à sala de expedição, Sam pergunta a Montgomery sobre a história do menino falecido, mas ele observa que algumas histórias são muito perturbadoras para serem contadas. Sam pede que ele conte outra história. Então ele conta uma história ambientada em uma universidade na década de 1960. Um belo garoto de fraternidade chamado Jake monta um estande no campus para defender o empoderamento das mulheres. Ele afirma que o patriarcado está falhando e que as mulheres agora podem dormir com quem quiserem, desde que tenham proteção. Depois de distribuir preservativos, ele brinca com seus colegas de fraternidade, Todd e Connor, que estão ajudando mulheres impressionáveis e vulneráveis a fornicar com garotos de fraternidade em sua festa mais tarde. Quando Connor vê uma mulher atraente de aparência tímida caminhando para sua classe, ele oferece a ela uma camisinha. Jake os interrompe e diz a Connor para distribuir as camisinhas para o inexistente time de lacrosse da escola. A mulher Sandra percebe que Jake não parece um calouro, então Jake brinca que ele só aparece na área para transar. Jake fica surpreso quando Sandra confessa que está ali com o mesmo objetivo, então ele reforça que estava apenas brincando. Antes de retornar ao seu stand, Jake convida Sandra para a festa de sua fraternidade. Sandra diz a ele que ela pode comparecer. Enquanto Sandra caminha para sua aula, ela passa por um outdoor cheio de fotos de alunos desaparecidos. Quando Jake vê Sandra chegar à festa, ele imediatamente a leva para o seu quarto. Enquanto eles se beijam, Sandra o avisa que ela pode ser uma assassina em série. Então ela empurra Jake para a cama e tira a roupa. Sandra esconde algo em sua saia antes de rastejar em direção a Jake. Quando ela se senta em cima dele, ela diz que tem algo para ele. Quando ela mostra o item a ele, Jake fica desapontado ao ver que é uma camisinha. Ele relutantemente a usa, mas Jake pede a Sandra para se virar no meio do sexo. Enquanto Sandra não está olhando, Jake secretamente tira a camisinha e continua a penetrá-la. Quando Jake acorda de manhã, Sandra já se foi. Ele descobre que ela escreveu seu número de telefone no espelho. Então ele o apaga, mas a maioria dos números ainda está visível. Jake, de repente, sente algo estranho em seu estômago, então ele vai ao banheiro para vomitar. Connor logo chega e percebe que o amigo parece mal, então ele aconselha Jake a ir ao médico. Na clínica, o Dr. Harold Kluber percebe algo estranho no arquivo de Jake e pede que ele fique para um exame mais aprofundado. Quando Kubler ouve o batimento cardíaco e um rosnado em seu abdômen, ele pede a Jake que espere por ele e sai da sala. Quando Jake olha para o seu arquivo, ele fica chocado ao saber que está grávido. De volta ao dormitório, Jake toma um comprimido para interromper a gravidez, mas vomita depois de alguns minutos. Jake decide ligar para Sandra ao ver sua barriga crescendo. Ele disca do número errado algumas vezes porque apagou o último dígito antes. Quando Jake finalmente fala com Sandra, ele pede que ela o encontre em sua casa. Enquanto ele tenta sair da fraternidade, seus companheiros de fraternidade o impedem para comemorar seu 67º encontro sexual.
A Irmandade considera o número 67 sagrado porque representa seus 67 fundadores. Quando eles o carregam em uma cadeira para pendurar seu nome na lareira, sua bolsa de água repentinamente estoura e espirra o líquido em seus companheiros de fraternidade. Jake dirige imediatamente para a casa de Sandra quando seus colegas de fraternidade o deixam ir. Ao chegar, o pai de Sandra, Ralph, geme de frustração ao ver a barriga de Jake. Sua esposa, Margaret, liga imediatamente para Sandra e se prepara para dar à luz o bebê. Quando Sandra entra na sala, Jake repreende Sandra por sua gravidez. Sandra, porém, ressalta que ele deveria estar usando proteção. Jake se desculpa e observa que se esforçou muito para mudar a si mesmo, mas a sua personalidade piorou conforme sua aparência física melhorou. Sandra olha para ele com pena, mas ele se afasta e chama outro homem para marcar o encontro. Enquanto o feto se move em seu útero, ele pergunta a Ralph como o bebê deve sair. Margaret explica que vai sair da mesma forma que entrou. Jake grita de dor quando o bebê sai de dentro dele. O sangue de Jake espirra por toda a sala depois que seu órgão reprodutivo explode e rasga seu abdômen. Margaret imediatamente puxa o bebê para fora e o leva para o berçário. Ela sai da sala com cuidado, mas acidentalmente pisa em um brinquedo de apito. A sala se enche de choro quando todos os bebês lá de dentro acordam. Um deles levanta as garras no ar enquanto Margaret sai correndo da sala. De volta ao mortuário, Sam está impressionada com o conto porque tem todos os elementos de uma boa história. Montgomery então leva Sam para a sala de embalsamento e mostra a ela o cadáver de uma jovem. Sam comenta que a mulher parece perfeita, mas Montgomery aponta que seu palato superior contém traços de magnésio, o que é comum em pacientes em estados catatômicos. Montgomery conta a história de Carol Peters e Wendell Owens. Durante a cerimônia de casamento, Wendell parece feliz ao colocar uma aliança do dedo de Carol. No entanto, a igreja de repente escurece. Carol começa a respirar pesadamente depois que o padre pergunta se ele jura amá-la até que eles morram. Quando Carol grita com ele, Wendell acorda do pesadelo. Wendell ouve Carol tossindo, então ele vai até o quarto dela para ver como ela está. Wendell suspira em desespero, incapaz de fazer qualquer coisa por sua esposa catatômica. Certa noite, quando Wendell volta da mercearia, a senhora Avery percebe toda a comida que ele comprou e se gaba das refeições que comeu quando fez um cruzeiro. Enquanto espera no elevador, Avery observa que não podiam ir a lugar nenhum quando seu marido estava vivo, mas agora pode ir a qualquer lugar que quiser após a morte dele. Quando o elevador chega, Avery entra, mas Wendell decide subir as escadas. Em casa, Wendell prepara comida para Carol, cozinhando legumes, peixe e carne em um prato. Em seguida, ele os coloca no liquidificador para facilitar a digestão dela. Quando o Dr. Kubler verifica Carol, ele observa que ela parece estar estável. Wendell pergunta quanto tempo ela viverá. Então ele revela que Carol sobreviverá por mais um ano. Wendell está preocupado pensando se poderá mantê-la viva por mais um ano por causa das contas. Kubler decide deixá-lo com alguns analgésicos e insinua que Carol pode morrer se tomar 2 ou mais comprimidos. Quando Wendell não consegue entender a dica, Kubler revela que a substância não deixa rastros e é impossível determinar se Carol tomou muito dela. Naquela noite, Wendell se arruma para um jantar à luz de velas com Carol e dá a ela uma estatueta de lebre do Ártico. Ele pede a Carol para mostrar a ele um sinal de que ela está consciente, mas ela apenas olha para o nada. Wendell bate a mão na mesa em frustração devido à falta de resposta dela. Então ele mistura os comprimidos na comida de Carol e alimenta. Quando Carol de repente agarra seu braço, Wendell percebe que ela pode estar reagindo, então ele imediatamente tenta fazê-la vomitar o remédio para fora. Wendell fica aliviado ao vê-la vomitar, mas a cabeça dela cai na mesa quando ele a solta. Wendell levanta a cabeça apenas para descobrir que ela foi empalada na testa pela estatueta. Wendell contata Kubler para obter ajuda, mas Kubler apenas diz a ele para jogar o corpo de Carol no oceano. Wendell coloca o corpo de Carol dentro de sua mala, mas vê que ela não caberia. Então ele pega a faca para cortar a mulher. Quando ele começa a cortar sua coxa, ela de repente começa a reagir, mas para de se mover quando Wendell tira a estatueta de sua cabeça. Wendell finalmente consegue cortar o corpo e encaixá-lo na mala sem mais problemas. Ele levou a mala para o elevador e quando um homem diz a ele para segurar o elevador, Wendell se recusa a esperar, então força a porta a fechar, esmagando a mão do vizinho. O elevador logo começa a se mover, mas para de repente antes de atingir o andar térreo. Quando Wendell tenta arrombar as portas, a senhora Avery chega e se oferece para chamar a polícia. Wendell a interrompe e diz que o elevador provavelmente voltará a funcionar em breve, mas Avery ainda insiste em chamar a polícia. Quando as portas do elevador se fecham repentinamente, ele percebe que o sangue de Carol está vazando da caixa. Wendell tenta escapar pela escotilha, mas escorrega. Wendell joga sua aliança de casamento fora por causa da frustração. Quando a mala de repente se abre, Wendell tenta fechá-la, mas é então que o elevador começa a descer. O elevador continua a descer mesmo depois de chegar ao térreo. Quando ele olha pela janela, ele tem uma visão dele e de Carol vivendo felizes juntos. O cadáver de Carol de repente emerge da caixa sob a forma de uma figura assustadora e coloca sua aliança de casamento nele antes de forçá-lo a beijá-la. Quando o elevador abre, a polícia encontra Wendell sentado no chão recitando seus votos de casamento enquanto segura seu álbum de casamento. Voltando ao mortuário, Montgomery diz a Sam que Wendell enlouqueceu e foi internado em um asilo.
Enquanto Montgomery leva Sam ao porão, ela reclama que suas histórias são previsíveis porque os temas sempre envolvem pessoas pagando um preço horrível por seus pecados. Montgomery enfatiza que é uma mensagem atemporal porque nenhuma má ação fica impune. Enquanto Montgomery empurra o caixão do menino para a câmara de cremação, Sam o impede e confessa que ela não estava realmente se candidatando ao emprego. Ela revela que está ali para ver o menino Logan porque é culpa dela que ele morreu. Sam implora Montgomery para deixá-la ver o menino uma última vez, então ele abre o caixão para ela. Sam começa a contar a Montgomery sobre a noite em que Logan morreu. Enquanto Sam cuidava de Logan, ela assistia a um filme de terror chamado A Babá Assassina. Quando ela sai para a cozinha, Sam vê uma mensagem da secretária eletrônica. Era o Dr. Kubler e sua esposa Deborah. Eles diziam a Sam que eles podem chegar tarde em casa. Então, eles a instruem a certificar de que Logan está dormindo. Antes de desligar, eles dizem a Sam para preparar algo para comer se estiver com fome. Depois de verificar Logan, Sam liga o rádio e prepara um pouco de comida. Enquanto isso, um repórter interrompe o filme para informar aos moradores que um motim estourou no asilo. A polícia aconselha os cidadãos a trancarem as portas porque alguns reclusos podem ter escapado. Quando Sam tira o lixo, ela não percebe a janela quebrada perto da porta. Quando ela volta para dentro, ela vê o homem com um ferimento na cabeça na sala, então ela vai até a cozinha para pegar uma arma. Ela pega um cutelo, mas o deixa cair quando o homem aparece atrás dela. O homem parece desorientado, então Sam tenta ajudá-lo limpando seu ferimento. O homem fica agitado quando o telefone começa a tocar. Quando a máquina atende a ligação, Deborah diz a Sam para trancar as portas porque um psicopata conhecido por mutilar crianças escapou do asilo. Quando ela vê seus olhos gravitando em direção ao brinquedo de Logan, Sam coloca a mão do homem no moedor de carne. Sam tenta acertá-lo com o batedor de carne, mas ele a derruba com um chute. Ele puxa lentamente a mão mutilada do moedor de carne antes que Sam se levante. Sam tenta esfaqueá-lo, mas ele bloqueia seus golpes com a tábua de cortar. Sam continua atacando o homem enquanto ele grita ao telefone com Deborah ainda na linha. Sam morde sua orelha, mas ele consegue jogá-la no chão. O homem vai até o quarto de Logan, mas o menino não está. Sam corre para o quarto do menino quando ouve o homem gritando. Sam ataca o homem com um atiçador de fogo enquanto ele joga livros nela. O homem consegue jogá-la no chão novamente e socá-la várias vezes antes de procurar por Logan. Logo, os Kublers chegam, mas não conseguem entrar por causa da fechadura da porta. O homem estrangula Sam, mas ela implora dizendo que ele não é um assassino. O homem se levanta e diz a ela que acabou, mas Sam o empurra a escada abaixo. O homem recupera a consciência e Sam deixa cair uma televisão em sua cabeça. Quando os Kublers entram na casa, eles reconhecem o morto como a babá. A notícia revela que a presidiária fugitiva é uma mulher chamada Charlotte Gibbons, também conhecida como Fada dos Dentes de Boj Bay. Deborah entra em pânico depois de não conseguir encontrar Logan. Quando eles olham para dentro do forno, eles gritam de terror ao encontrar os restos mortais de Logan. Novamente ao mortuário, Montgomery pergunta a Charlotte por que ela veio ao necrotério. Ela pega um dente dos restos mortais de Logan e diz a ele que precisa dele para sua coleção. Charlotte esfaqueia Montgomery para impedi-lo de contar sua história. No entanto, Montgomery apenas ri dela enquanto o fluido de embalsamento vaza de seu ferimento. Ele diz a Charlotte que ela conseguiu o emprego, mas ela foge. Charlotte finalmente chega à porta, mas acaba voltando para dentro de casa ao passar por ela. Charlotte se encontra na biblioteca enquanto tenta fugir de Montgomery. Quando ele alcança, revela que já foi como Charlotte. Ele pensou que poderia escapar das consequências de suas ações até que se deparasse com a casa. Enquanto Montgomery bate sua bengala no chão, vários livros caem de suas prateleiras. Ele comenta que Charlotte ficaria surpresa ao saber quantas das histórias da biblioteca são dela. Os livros logo se abrem sozinhos e vários espíritos sombrios de crianças rastejam para fora das páginas. Quando um dos espíritos morde Charlotte, ela deixa cair sua coleção de dentes no chão. Ela grita de dor quando outros espíritos começam a atacá-la. Depois que Charlotte morre, um espírito pega um dente do chão. Montgomery sai de casa. Ele respira aliviado depois de sair, mas logo explode em pó. Charlotte volta à vida dentro de casa e vê seu rosto horrível no espelho. Logo depois de se tornar a nova agente funerária, Charlotte conta uma história para o jornaleiro. Quando o jornaleiro tenta ir embora, ela o desencoraja de ir embora, dizendo que está prestes a fazer o jantar. Mas e aí, você já imaginou um lugar com pessoas bizarras e assustadoras assim? Agora não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever em nosso canal, Hora da Pipoca. Ative as notificações para conhecer outras histórias de filmes fantásticos, divertidos, assustadores e muito mais. Até o próximo vídeo!